8 protagonistas capítulo 25. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Bairro Ayang. Celeste entrou em um café moderno padrão. Hoje em dia, todos os projetos de interiores eram os mesmos, e os jovens na casa dos 20 anos que frequentavam esses cafés só se importavam com o estímulo que proporcionavam e não com o custo. Particularmente, um café em Wayang é onde estão localizadas uma universidade e uma academia de caçadores de prestígio. O local é visitado por universitários desde que se espalhou nas redes sociais e apesar das frequentes visitas de homens e mulheres bonitos, incluindo celebridades, Celeste chamava a atenção, fazendo os clientes virarem a cabeça de vez em quando. Ela se sentou perto da janela, tirou o casaco rosa claro, pendurou atrás da cadeira, gentilmente pegou seu tablete e se virou para as notícias, com relatos de testemunhas oculares saindo um após o outro. Uma foto dos membros do Lostida entrando na masmorra deformada foi encontrada ontem à noite, uma semana atrás. Embora tenha sido incrível que 2 caçadores tenham limpado com sucesso uma masmorra deformada, também surgiram notícias de que 3 caçadores se infiltraram na masmorra, violando a lei internacional. A revelação chocante veio quando foi descoberto que os 3 caçadores eram na verdade membros Rank S da Lostida e que eles foram abatidos por Yoo Seldon e Taylor Nine. A Coreia estava em alvoroço. As pessoas ficaram chocadas com a série de eventos e a opinião pública imediatamente atacou a guilda. O incidente ocorreu quando o mundo inteiro estava focado na Coreia, então era impossível ignorá-lo. Se você olhar para esta foto, os 3 caçadores são, testemunhas oculares e provas fotográficas continuaram a chegar. Evidência que teria sido enterrada pela influência da Lostida. No entanto, o incidente tornou-se grande demais para ser ignorado. Seldon estava bem ciente desse fato, então deliberadamente o divulgou quando a maior parte da atenção estava nele. Afinal, homens mortos não contam histórias. Aqueles babacas de repente vieram atrás de nós. Que? Este otário. Desgraça, estou tentando falar aqui. Então, de qualquer forma, por que aqueles retardados entraram na masmorra? Oh! Aqueles filhos da Bip fingiram querer limpar a masmorra juntos. Taylor ativamente contou seu lado da história para a mídia. Ela é uma caçadora e celebridade Rank S, então recebeu muita atenção, mas foi sua aparência linda que mais foi notória. Como é evidente pelo fato de que Yoo Seldon, que realmente tinha o papel principal, raramente era convidado para uma entrevista, enquanto Taylor até aparecia em talk shows matinais. Claro, Lostida também não poderia ficar calada. O mestre da guilda Lostida diz que esses caçadores foram contratados e não tem nada a ver com eles. O poder também desempenha um papel na mídia. Se Lostida disse isso, ninguém poderia refutá-la. Mas todos sabiam. Seria possível para 3 caçadores Rank S contratados subornar os militares e se infiltrar na masmorra sem que ninguém percebesse. No entanto, os militares negaram e demitiram à força o coronel Han Aijung, que estava encarregado de administrar a masmorra. Do lado de Lostida, Yoo Ah-han denunciou completamente o intérprete Han Eujun. Assim, a notícia se tornou que os militares e a guilda não estavam envolvidos e que tudo foi perpetrado por Aijung e os 3 caçadores S. No final, ainda era impossível amarrar todas as pontas soltas porque o incidente era muito grande. Celeste foi capaz de adivinhar pela alta posição de seu pai que algumas pessoas estavam se afastando da Lostida. Talvez isso tenha causado um tremendo golpe na organização. Depois, um vídeo do pedido de desculpas público do mestre da guilda Yoo Ah-han à nação foi lançado. As pessoas ainda o vaiaram quando ele disse que estava se desculpando sinceramente e assumiria total responsabilidade pelo incidente. Todos pensavam que se ele fosse realmente sincero, não teria que cobrir seus rastros. Celeste tomou um gole de café com um canudo. Se os membros de uma guilda violarem a lei internacional, toda ela será responsável. Talvez haja uma avaliação para determinar a existência da mesma. Embora, é claro,
Lostidai não desmorone com esse tipo de escândalo. Seu poder é grande demais para a Coreia perder. Mas eles foram duramente atingidos 2 vezes seguidas e não poderão agir precipitadamente por enquanto. No entanto, o fato de uma guilda desse tamanho ter recebido uma avaliação é um golpe fatal para sua imagem. Na indústria de caçadores, a imagem é a coisa mais importante, e a dela foi completamente destruída. Será que o Sr. Yoo Seldon planejou isso? O timing foi impecável. Quando Celeste estava pensando nisso, a porta do café se abriu e um Yoo Seldon, vestido com roupas simples, entrou. Olá. Este é um café muito caro. Assim que chegou, verificou o preço de uma xícara de café e seus olhos se arregalaram. Era tão caro, embora não seja um lugar especializado em café. Foi muito difícil entrar em contato com você. Tenho estado ocupado ultimamente. É verdade. Embora Taylor estivesse correndo solto em público, ele estava trabalhando nos bastidores. Só hoje conseguiu uma folga. Você me ligou para falar sobre algo urgente. Está tudo bem por enquanto, mas... Depois de encerrar o noticiário, Celeste pegou seu tablete e reproduziu um vídeo. Concurso Internacional de Duelo de Esgrima. A competição internacional de esgrima é organizada pela Federação Internacional de Caçadores Espadachins, que se tornou um esporte importante desde que o valor de armas como espadas aumentou significativamente nos últimos 30 anos. Normalmente, o objetivo do duelo é mostrar a esgrima de todos e discuti-los para melhorar a qualidade de esgrima na Terra. Naturalmente, serão realizadas competições para determinar a classificação dos participantes. Por que me mostrar isso? Pensando bem, fui contatado por uma pessoa da Federação Internacional de Caçadores Espadachins. Eles disseram que estavam curiosos sobre o estilo de esgrima que uso e adorariam se eu participasse. No entanto, não me importei com isso, então hesitei em dar uma resposta. Então, o debate está chegando. Celeste passou outro vídeo quando Seldon estava pensando nisso. Um evento de meio ano atrás. Um vídeo da derrota unilateral dela contra uma outra mulher. Oh! Celeste era um super-humano rank na época. Normalmente, as competições de esgrima eram realizadas entre participantes do mesmo nível. Mas no caso de famílias de prestígio como a de Celeste, às vezes as competições eram realizadas entre pessoas de diferentes níveis devido à natureza das diferentes competições. Por causa disso, sua oponente era Sanagi, uma super-humana de filha mais velha da renomada família Okamoto do Japão. Uma confronto entre um super-humano e a batalha foi uma conclusão precipitada. Há outro duelo chegando. Talvez eu tenha que lutar contra a família Okamoto novamente desta vez. Como tanto Sanagi quanto Celeste são talentos promissores, a atenção estaria nelas toda vez que um embate fosse realizado. Mas você é Rank D agora, não é? Sim, mas Sanagi Okamoto recentemente subiu para C. Que loucura! Ouvi dizer que ela tem cerca de 20 anos. Se você nasceu em uma família de espadachins de prestígio, naturalmente terá muitos talentos e habilidades com as espadas, mas, assustadoramente, ela ainda tem um forte talento físico. Ao contrário de outras superpotências, o físico cresce gradualmente, por isso não é fácil crescer rapidamente em uma idade jovem. Se ela continuar assim, ela pode muito bem desafiar um Rank S um dia. É por isso que preciso do caçador Yoo Seldon. Eu estou treinando o meu físico de forma constante, mas também sei que é ridículo pensar que posso progredir de repente para o Rank C. Só há um caminho. Para uma pessoa mais forte do que ela forçar seu limite com esgrima genuína. Ouvindo o que disse, Seldon deu um olhar perplexo. Ei, você acha que isso funcionaria? Perguntou ele sinceramente. Sim, se for você. Respondeu Celeste de todo o coração. Seldon, que estava prestes a dizer é porque eu tenho um talento de esgrima mais apóstrofo. Lembrando como Celeste imitou a esgrima que ele imitou desajeitadamente. Espere, espere. O talento dele é maior que o Rank C? Não consigo ver seu talento, mas ela foi capaz de entender à primeira vista. Na verdade, é normal que os gênios se destaquem. No entanto,
A esgrima moderna só se desenvolveu por cerca de 30 anos com os super-humanos em mente. Portanto, sua curta história tornou difícil um florescimento de pessoas talentosas. Mas isso um gênio aprender esgrima com milhares de anos de história. Não estou pedindo uma simples sessão como da última vez. Eu gostaria que o caçador Yous Seldon fosse oficialmente o espadachim da família Constantini. Seldon acariciou o queixo. Não é uma má proposta. Pelo contrário, a oferta veio em boa hora. Ele precisava de um lugar para enfrentar a tempestade chamada Lostida e a família Constantini seria um bom lugar para me apoiar. Não importa o que planejem, eles não iriam atrás da filha mais velha de Constantini. Seria um bom lugar para sair temporariamente da chuva. Eu tenho que encontrar uma guilda de qualquer maneira. Como um lugar temporário, Constantini servirá. Mas, como você sabe, estou muito ocupado para deixar a Coreia. Está bem. Estou pensando em ficar na Coreia mais um pouco. Ok, quando começamos? Vou voltar para a casa dos meus pais esta semana para preparar tudo. Vamos começar na próxima semana, por favor. O objetivo é derrotar Sanagi Okamoto em um duelo de espadas. A expressão de Celeste tornou-se resoluta. Sublinhado depois de conversar até tarde no café, o sol estava começando a se pôr. Então acompanhei Celeste de volta e, quando cheguei em casa, me joguei no sofá. Faz apenas uma semana. Em uma semana, causei mais danos com meu próprio poder do que pensei que poderia fazer na guilda. Lostida estará pisando em ovos por enquanto. Eu estava muito feliz. O fato de que não passo de um caçador arranhei uma guilda como Lostida, que muitos nem se atrevem a olhar. Ring. Era uma mensagem de Taylor. Parece que aquele bastardo do An Yeojun está no hospital, porque An Yeojun, um não combatente, estava no hospital. Meu pensamento inicial era que é para evitar a mídia, mas pensando bem, é provavelmente o trabalho do mestre da guilda. O temperamento de Yoahan é tão ruim que provavelmente fez algo com Yeojun depois que as coisas não saíram como planejado. Yous Seldon, como está tudo do seu lado, Tailonine? Não sei, Tailonine, eu acho que bem. LOL, Tailonine, já faz um tempo desde que eu estava na TV, e é divertido pra caralho. Tailonine, porra, acho que o arroz está pronto. Yous Seldon, você precisa de ajuda com alguma coisa. Tailonine, não, originalmente, eu mesmo iria para a mídia. No entanto, Taylor amou tanto o trabalho que confiei tudo a ela. Ela diz que não gosta de atenção, mas de alguma forma adora intimidar os outros. O alvo era Lostidai desta vez, então é por isso que Taylor tem sido mais feroz. Yous Seldon, não seja pega pela lei, Tailonine. Lou, quantas vezes fui acusada de difamação, Tailonine? Eu cuido de tudo. Yous Seldon, tudo bem. Yous Seldon, vou ficar fora por um tempo. Taylor 9, ok. Com isso, estou livre por enquanto. Vou fazer outra missão. Faltava uma semana para Celeste voltar, então viajar para outra dimensão parecia uma boa escolha. Lista de missões. Quando tentei verificar a lista de protagonistas, vi algo que se destacou no topo. O que é isto? Uma lista de recomendações? Correto. Eu organizei os protagonistas que não são uma ameaça agora e podem ser facilmente eliminados. Se eu os caçar, vou absorver 2 habilidades. Não, porque não é uma missão de emergência. No entanto, você ganhará um nível adicional. Uau! Ao todo foram 3 recomendações. Número sublinhado, jogo sublinhado, que sublinhado criei sublinhado virou sublinhado realidade, número fusão sublinhado fantasia, número profecia, número vizinho sublinhado país, número crescimento, número trilher, número sublinhado morri sublinhado outras sublinhando vez ponto de interrogação sublinhando vamos sublinhado tentar sublinhando novamente. Número fantasia, número regressão, número crescimento, número exagerado, número agridoce, número sublinhado, terceira sublinhado, filhas sublinhado, sublinhando uma sublinhado, bruxa sublinhado e sublinhando uma sublinhando espadachim. Número fantasia, número possessão, número mais forte, número talento, número T. Em todos os 3 são incomuns. Meus critérios ao escolher o protagonista: primeiro, o nível deve ser baixo e,
Em segundo lugar, deve estar relacionado à magia ou esgrima. O nível do terceiro protagonista foi o mais baixo em 70, então deve ser o mais fácil. Embora eu não estivesse confiante em vencer contra um nível 70, também não é impossível se eu pudesse de alguma forma cavar uma armadilha como se estivesse caçando um monstro. Portanto, número é sublinhado, terceira sublinhado, filhas sublinhado, é sublinhando uma sublinhado, bruxa sublinhado e sublinhando uma sublinhando espadachim. Vou pegar esse. Você quer ir agora? Eu tinha completado meus preparativos com antecedência. Caso houvesse um uso para isso, eu também havia embalado meu mega atirador. Eu balancei a cabeça com um olhar satisfeito e logo minha visão turvou. Viajando para o Império Aleter. O mundo da protagonista do nível 70, Bruxa Ela. 10. 9. 8. Viagem concluída. A dilatação do tempo é 3,4120x. Depois que o mundo lentamente desmoronou e se reconstruiu, eu abri meus olhos. Uma garota que parece uma estudante do ensino médio estava olhando para mim. O que é isso? Instintivamente, olhei para o topo de sua cabeça e as palavras bruxa e lá surgiram. Ela é a protagonista. Essa é a situação que eu não queria enfrentar logo de cara. Sem nenhuma preparação, é impossível lidar com um protagonista que é 2 vezes mais poderosa que eu. Com minha atenção aumentando, ela lentamente abriu a boca e falou. Você é o novo instrutor de esgrima. O quê? Você se tornou um instrutor de esgrima para a princesa Ela do Duque de Almus. De Protagonistas capítulo 26. Essa é a segunda vez desde que enfrentei Gilitender que conheci o protagonista assim que viajei para outro mundo. Não pensei muito nisso já que não era eu mesmo naquela época, mas estou diferente agora. Qual é a minha chance de ganhar contra um nível 70 de frente? Qual é a minha chance de ganhar se eu emboscar agora? Não há resposta. Sou um caçador, e um caçador não luta de frente. Para caçar aqueles que são mais fortes, tenho que me preparar completamente. Qual é o problema? Nada. Felizmente, a protagonista ruiva, que parece ter apenas 10 anos, não sabe disso. De fato, foi uma coisa muito boa. O Duque de Almus é da família de maior prestígio quando se trata de esgrima no Império Aleter. O Império Aleter é estritamente um lugar onde as artes marciais são praticadas, então é melhor evitar o uso de magia. Por quê? Porque a magia é usada exclusivamente por bruxas neste mundo e aqui, as bruxas são inimigas de toda a humanidade. Nenhuma delas sobreviveu após a última caçada há um ano. Não era de surpreender que existam outros mundos com magia. Também não era de surpreender que eu acabasse encontrando um onde a magia é ostracizada. A propósito, se nenhuma bruxa sobreviveu, quem é a garota na minha frente? O protagonista está em estado de posse. Ela foi a última bruxa, e depois de ser morta pelo Duque de Almus, possuiu a princesa Ele e sobreviveu. Que loucura! Só de ouvir me deu arrepios. É uma pena que ela seja a protagonista, mas e se fosse o Duque de Almus que estivesse possuído? E se ele descobrir que o pior inimigo da humanidade possuiu sua filha? Não haverá um bom final. Devo dizer que estou muito feliz por ela ser a protagonista. A propósito, o que diabos é uma bruxa? É uma raça superior à humana, sendo capaz de usar magia naturalmente desde o nascimento. Eles podem lidar com magia e têm uma vida útil muito maior, mas não têm emoções. Sério? Seguindo ela, eu a escutei falar. Aquela residente é Camelia e aquela. São as residências dos cavaleiros e convidados respectivamente. E ali? Sua voz era gentil, educada e pensativa. Ela cumprimentava as empregadas e mordomos que passavam com um bom dia. Ela parecia tão gentil e bonita dizendo olá para todos. As bruxas são realmente sem emoção. Ela, que estava sorrindo e acenando com as mãos, parecia um anjo. Além disso, enquanto estávamos andando, um cervo acidentalmente deixou cair um prato, e em vez de repreendê-lo, a garota se aproximou para ajudar. Obrigado. Princesa, não, por favor, tenha cuidado. Eu estava tendo minhas dúvidas. Os nobres costumam tratar seus servos com respeito?
A imagem do que eu sabia sobre nobres e bruxas me confundia. Essa não é uma boa protagonista, é? Embora sua própria existência coloque o mundo em perigo pela lei da causalidade, a interface disse uma vez que nem todos os protagonistas são necessariamente maus. No entanto, se o protagonista é bom ou ruim, o que eu faço não muda. Mesmo a existência de bons protagonistas destruirá lentamente seu mundo. Então eu não ia apenas dizer, oh, eles são legais, então vou deixá-los viver. Não tenho intenção de mudar de ideias só por causa disso. A razão pela qual eu os mato é para sobreviver, e esse é um ato egoísta. Equilibrar mundos é apenas uma das consequências. Nada deve ficar no meu caminho de tentar sobreviver. Tudo é jogo justo neste jogo chamado vida. Isso não quer dizer que o que eu faço é justo. Não pretendo justificar nada. Pelo contrário, as coisas são como são. Esta garotinha. Se eu tentar matá-la agora, seria eu quem morreria. Não posso ter certeza da personalidade de ela depois de apenas conversar com ela uma vez. Uma investigação é necessária. Depois de caminhar por um longo tempo, a garota me guiou para uma sala de treinamento. Fala-se que esta magnífica mansão tem mais de 7 edifícios de treinamento, com a protagonista usando o terceiro. Em um lugar onde centenas de cavaleiros estavam reunidos, ela me apresentou. Este é Sirius Seldão, de agora em diante ele me guiará na esgrima. Os cavaleiros não bateram palmas nem falaram. Eles apenas permaneceram em silêncio com um olhar afiado. De repente, ficou bastante estranho estar aqui. Prazer em conhecê-lo. Sou Erashi, líder do terceiro esquadrão dos Cavaleiros da Camélia. Um homem de meia idade com um bigode impressionante apertou minha mão. De alguma forma, foi como conhecer uma estrela de cinema, mas rapidamente descartei esse sentimento. Prazer em conhecê-lo. A propósito, eu nunca ouvi falar do nome de Sir Seldão, mesmo quando estava vagando pelo mundo. Posso perguntar onde você morou? Merda. Como posso explicar isso? Quando olhei em volta, ela me encarou silenciosamente, curiosa também. A pergunta de Erashi era normal. Um instrutor foi convidado para ensinar esgrima à segunda filha, mas ele nunca ouviu falar do nome desse instrutor. Isso faz sentido? Sempre fluí ao longo do rio do destino, mas agora uma pedra caiu, formando ondulações no rio. Erashi sentiu que algo estava errado. De qualquer forma, não importa se eu sou uma pedra ou qualquer outra coisa, o fluxo do rio não vai parar para mim. Lentamente, pegando minha espada de éter, falei. Eu vim de um lugar distante que você não conhece. Então, eu vou te mostrar em vez disso. Isso foi meio que uma aposta. Outro dia, lembrei-me do que Gilitender disse quando viu minha lâmina de éter. É a intenção da espada que só aparece na lenda. Intenção da espada. São palavras bem comuns. É uma técnica que apenas mestres espadachins poderiam usar. Oh meu. Mestre espadachim. Mestres espadachins parecem ser capazes de infundir suas espadas com luz também. Mesmo que não fosse esse o caso, tem outros métodos para passar essa imagem. Era apenas mais fácil assim. Caminhei lentamente em direção à rocha e balancei levemente minha espada. Minha espada de éter de segundo grau cortou a rocha com muita facilidade. Como esperado. Isso é incrível. Você balançou devagar para que fosse mais fácil para nós vermos. Não, eu fiz isso com todas as minhas forças. Um espadachim que alcançou o estágio de mestre. Isso é incrível. Disse Erashi, balançando a cabeça e tossindo. Então, ele olhou para mim e falou. Não é todo dia que tenho a chance de testemunhar um mestre espadachim. Existe alguma chance de lutarmos? Não. Foi uma coisa terrível de se dizer instantaneamente. A posição de Erashi parece mais alta que a minha, mas eu só sei balançar bastões luminosos e minha habilidade física é ruim, portanto, devo recusar todos os pedidos de luta. Fiquei gravemente ferido durante uma batalha, então é difícil me mover agora. Minha técnica ainda permanece, então quero passá-la adiante. Assim, tornei-me um tutor. Oh meu! Sério? Isso, eu fui muito rude. Se serve de alguma coisa,
O que estou fazendo com vocês que é rude? Então, foi assim que consegui me misturar como instrutor. Sublinhado: o Duque de Almus tem 5 filhos. O filho mais velho, Pio Almus, tem 27 anos e está prestes a se tornar um mestre espadachim. A filha mais velha, Aren Almus, tem 22 anos e é espadachim profissional. A segunda filha, Ela Almus, tem 15 anos com poucas conquistas. E os dois últimos são personagens secundários. Para ser honesto, saber os nomes do filho e da filha mais velhos era irritante, mas enquanto ouvia, não tive escolha a não ser descobrir. Certo. Você sabia? A princesa Ela teve uma doença terrível até um ano atrás e não conseguia nem se levantar. É um clichê de posse comum. Ela adoeceu, então outra alma assumiu o controle de seu corpo. Mas o incrível é que, no momento em que o Duque de Almus esfaqueou o coração da última bruxa com sua espada, a princesa Ela abriu os olhos. É incrível, não é? Talvez ela tenha sido amaldiçoada. Ei! Essa empregada aí. Do que você está falando com o instrutor? Ah, enfim, podemos falar disso em outra ocasião? É claro. Já que não havia aula hoje, depois que ela me dispensou, vasculhei e pesquisei sobre esse lugar. Acontece que esta mansão é enorme. Francamente falando, é quase do mesmo tamanho de uma pequena vila. E não era nenhum castelo, mas uma mansão. Parando para pensar sobre isso, a personalidade da princesa mudou após a maldição? Bem, há uma coisa. O que você quer dizer? Eu não sei, tipo, antes que ela se recuperasse de sua doença, era uma total estranha. Algo assim. Atirar pratos e castiçais ao menor inconveniente, bater em donzelas e cavaleiros, ou gritar de manhã porque estava com fome. Ninguém nesta mansão gostava dela e todos estavam preocupados porque era a segunda filha de um mestre espadachim, mas nem sequer pensava em segurar uma espada. Enquanto os mais velhos já fizeram um nome para si com seus talentos notáveis, ela nem queria fazer nada. Então, a princesa Ela desmaiou um dia, e no momento em que o Duque de Almus perfurou o coração da última bruxa, a garota acordou com uma mudança de personalidade de 180 graus. Ela se tornou educada com todos, acompanhou as aulas que estavam atrasadas e até se interessou por esgrima. Sim. Espero que ela não se esforce muito. Não acha que a princesa virou uma pessoa tranquila? Enquanto ouvia, virei minha cabeça para olhar pela janela para o campo de treinamento. Apesar de ser fim de tarde e a sessão de treinamento dos cavaleiros ter terminado, ele ainda estava balançando sua espada de madeira. Honestamente, é inacreditável que ela esteja no nível 70. A maioria desses níveis é provavelmente devido à sua magia. Então, eu não deveria ir atrás dela apressadamente até saber que magia ela tem. Bem, se é apenas esgrima, na melhor das hipóteses, é apenas um pouco melhor que Celeste. Isso é quando se trata de técnica. É uma sorte que sua capacidade física esteja em um nível muito fraco. A razão pela qual ela, que tem um corpo fraco, pode mostrar uma habilidade com a espada tão notável é provavelmente porque a esgrima básica aqui é muito boa. A protagonista ele usou a habilidade estilo de esgrima secreto de Almus, SS, mas essa deve ser sua colher de ouro. A protagonista pode aprender uma habilidade SS mas só porque nasceu em uma boa família. Bem, ela era originalmente uma pessoa saudável. Essas bruxas eram o verdadeiro problema. Mas estou feliz que estão todas mortas. O tom da empregada mudou com a menção de bruxas. Uma voz cheia de ódio. Era um ódio sincero do coração. Você parece ter muito ódio por bruxas. É claro. É minha primeira vez neste continente, então as bruxas aqui são as mesmas. Ah, são as mesmas em todos os lugares. As empregadas me contaram todas as coisas horríveis que as bruxas fizeram aos humanos sem reservas e foi tão cruel que até me fez desaprovar. Além disso, a última era uma existência tão terrível que marcou metade do continente. A última bruxa, Sua Excelência finalmente pegou a última. Perdi meus pais para aquela criatura. Perdi minha cidade natal. Caramba! Eu também. Perdi meu marido. Talvez porque a última bruxa fosse a mais notória,
Ela deixou a mais profunda impressão em suas mentes. Enquanto escutava em silêncio, ouvi uma voz doce e suave por trás. Era ela. Qual é o problema? Oh, jovem senhorita. Sim, de repente me lembro da minha cidade natal. O que aconteceu com sua cidade natal? Por causa daquela última bruxa podre. Ah, sinto muito, jovem senhorita. Perdoe minha linguagem. Não, está tudo bem. Ela sorriu, abraçou a empregada, depois falou. Deve ser difícil perder sua cidade natal. Não posso ajudar muito, mas espero poder confortá-la. Ah, jovem senhorita. Foi assim quando um anjo desceu do céu? Todo mundo chorou, comovido por seu coração carinhoso, mas eu olhei para ela com um olhar perplexo. A última bruxa. Não era ninguém menos que essa garota. Se eu pudesse compartilhar a dor, ficaria feliz em sofrer com você. Ela não passa de uma maldita psicopata. De Protagonistas capítulo 27. A esgrima de ele está em um nível respeitável. Ela só começou a aprender esgrima há um ano, aos 15 anos, mas já é muito melhor que Celeste, que é considerada um gênio na Terra. No entanto, isso é apenas quando se trata de sua esgrima e não de sua habilidade física. Além disso, em termos de controle sobre a espada, é superior até mesmo a mim uma vez que possui uma habilidade de classificação SS+. Para ensinar ela, eu teria que mostrar minha espada, mas não queria, então pedi a alguns jovens cavaleiros que treinassem conosco. Não se segurem quando estiverem treinando com a princesa. Então, eu apenas fingia ensinar diligentemente enquanto os assistia treinar. Ah, sua postura é boa, mas a pose é uma bagunça. Às vezes, eu misturava jargões porque estou fingindo ser professor. Claro, se eu mentir mal, posso ser pego, então tive que misturar conhecimentos de outros mundos. Mais tarde, chegamos a uma cachoeira no meio das montanhas. Não foi muito difícil chegar aqui com uma dúzia de cavaleiros nos escoltando. Atualmente nós estamos sentados em uma pedra deixando a cachoeira bater em nossas costas. É a minha primeira vez fazendo algo assim, e é mais doloroso do que eu pensava. Ela, que estava sendo atingida pela cachoeira, franziu a testa. Por que estou fazendo isto? Isso é matar o tempo com lições inúteis. Em primeiro lugar, não posso ensinar a ela esgrima cujo talento é melhor que o meu. Além disso, seria estúpido treinar um inimigo que tenho que matar. Então, eu usei o método de treinamento em cascata e meditação encontrado apenas em romances. Jovem senhorita. A esgrima não é apenas segurar uma espada. E daí? Eu costumava empunhar uma espada sem pensar, mas em um ponto, cheguei a um gargalo. Foi quando percebi que não tinha uma base boa o suficiente. Então não tive escolha a não ser começar de novo em um caminho diferente do que tomei uma vez. Então, de agora em diante, vou lhe ensinar o método das três trindades, ou seja, o coração, o corpo e o espírito. O que eu disse foi cerca de 0,0002% de honestidade, mas e se um professor lhe dissesse para fazer algo impossível? Não havia razão para ela me questionar, um instrutor. Então, eu estava apenas matando o tempo sendo atingido pela cachoeira sem nenhum propósito. Ah, acho que acabei de entender alguma coisa. A protagonista ela ganhou uma iluminação. Isso não é loucura. Sublinhado eu subestimei o protagonista. Eu não sabia que é possível obter a iluminação apenas fazendo as coisas mais simples, como olhar para as folhas caídas ou pegar uma pedrinha. É por isso que não posso ser descuidado perto do protagonista. Felizmente, o nível de Ela não subiu. No entanto, sua espada se tornou mais rápida e eficiente. Foi um método de treinamento muito original pelo qual todos se interessaram. A visão de mundo desse lugar é que mesmo um espadachim pode matar bruxas. Mesmo entre os mais veteranos dos espadachins, esse método ridículo de treinamento em cascata era algo que eles nunca viram em sua vida, e achavam que era impossível. Em primeiro lugar, ela teria a correção do protagonista eventualmente, então ganhar a iluminação depois de ser atingida pela cachoeira fez exatamente isso. Embora, não foi sem um benefício para mim.
Depois de provar grosseiramente que eu era um mestre espadachim, minha reputação foi cimentada e agora aumentou ainda mais depois que a garota ganhou a iluminação com meu método incomum. Ciceudão, o método de treinamento que você fez. Poderia me ensinar? Irache havia mencionado que outro mestre espadachim não aparecia há mais de 10 anos. Não é à toa que ele pediu para treinar comigo logo após nosso encontro. Apenas vá. Tire sua camisa e seja atingido por uma cachoeira. Obrigado. Para ser honesto, mentir para uma pessoa honesta como Irache doeu na minha consciência, mas eu não podia parar agora. Sublinhado. Tuac. Uma espada de madeira atingiu, fazendo um barulho incrível, e então um cavaleiro caiu. Mesmo um cavaleiro adulto decente não poderia vencer ele agora. Sua esgrima é bastante interessante, mas eu não estava em um nível em que pudesse simplesmente copiá-la. A esgrima não é apenas sobre os movimentos, mas também o tempo entre a respiração, que deve ser aprendida. Embora eu não seja capaz de mostrar todo o seu potencial, posso imitá-lo até certo ponto. Como uma mulher com uma constituição pequena supera seus inimigos. Como superar a relativa falta de força e velocidade. Desde que ganhei o talento de esgrima, apenas olhar para a espada me deixou feliz. Então não era estranho para mim assistir à esgrima de Ela. Até eu, um inimigo, fiquei impressionado com o progresso dela. Então e as pessoas aqui? Oh, como esperado, jovem senhorita. A senhorita é incrível. Você ganhou de novo. As empregadas por trás da cena soltavam exclamações de admiração. Tenho uma boa memória dos rostos das pessoas e sei o que essas pessoas passaram. Uma jovem empregada de cabelo curto e sardas. Ela está sofrendo um grande trauma depois de ver a última bruxa dividir seus pais ao meio bem na sua frente. Uma segunda contratada de meia-idade vestida com roupas bufantes. Seu marido participou da guerra como mercenário para matar a última bruxa, mas ela nunca mais voltou, e agora ela está servindo a princesa Ela. Outra de 20 e poucos anos com cabelos castanhos lisos. Ela perdeu toda sua família para a última bruxa, incluindo seu olho esquerdo e 3 dedos direitos. Ninguém queria uma empregada com deficiência e foi a princesa Ela que gentilmente acolheu. Honestamente, eu tenho sentimentos mistos sobre tudo isso. Matar a protagonista é uma conclusão precipitada, mas me senti bastante desconfortável que os corações daqueles aqui fossem rasgados. Então, novamente, não tenho tempo para me preocupar com nada disso. Afinal, as bruxas são malhas absolutos neste mundo. Elas simplesmente não se importam com vidas humanas. É simples assim. É como uma criança queimando formigas com uma lupa por curiosidade. As bruxas são movidas por essa mesma curiosidade. O quê? Você cometeu suicídio depois que eu fervi seu bebê recém-nascido vivo e te devolvi? Maravilhoso. Eu não posso te alimentar com seu próprio coração agora depois de abrir sua barriga. Nenhuma de suas funções corporais está funcionando. Porque os humanos sofrem mais quando seus entes queridos são atormentados. Seus sistemas nervosos estão conectados. Seria isso. É um mal ingênuo. Os humanos passaram anos em agonia infernal, atormentados pela pura curiosidade das bruxas sem emoção. Eventualmente, eles pegaram em armas e as artes marciais cresceram rapidamente por causa dos gênios que se levantaram para sobreviver. Após milhares de anos de guerra, a humanidade finalmente exterminou as bruxas e a Era da Paz chegou. Só eu, uma pessoa que não é deste mundo, sabia que uma bruxa ainda está viva. Sublinhado final de semana. Ela ainda está treinando e ainda estou alimentando com bobagens. Quando ela estava prestes a sair, alguém veio. Aren Almus. A filha mais velha do Duque de Almus, um gênio na fase de espadachim profissional. Há muito tempo que não nos vemos, ela. Você parece ter mudado muito. Quando penso no meu passado, sinto vergonha. O encontro delas foi tão tenso que você podia ouvir um alfinete cair. Desde sempre, Aren e ela nunca se deram bem. Nascida na casa Almus, senhorita Aren Almus, é de sangue frio e tinha um coração mais forte para a espada do que qualquer outra pessoa.
E já que a protagonista viveu uma vida decepcionante desde tenra idade, revelando seu temperamento selvagem sem sequer pensar em segurar uma espada, Aren a odiava profundamente. Por causa disso, a irmã mais velha sempre a ignorou, e ela tinha tanto medo que tremia como um rato assustado toda vez que enfrentava Aren. Mas, agora era diferente. As duas se encararam resolutamente. Recentemente, seus olhos mudaram muito. Tudo o que posso fazer é enfrentar o mundo com orgulho. Sim. Excelente. Eu tenho observado por um tempo, e sua esgrima é muito sincera. Fico lisonjeada. Tenho sorte de ter um bom professor. Eu ouvi rumores sobre tal professor. Uma pessoa muito original veio desta vez. Quando Aren olhou para mim, fiz uma reverência apropriada. Ela veio até mim e colocou a mão na minha frente para um aperto de mão. Obrigada por ensinar minha pobre irmã. Ouvi dizer que você é um mestre espadachim, mas também que é um homem muito incomum. A personalidade dela é bem diferente do que ouvi das empregadas. O que está na minha frente é tão falante e não tão frio, para surpresa até mesmo dos outros servos próximos. Este é o único talento que tenho e estou feliz por poder ajudá-la. Você atingiu o nível de mestre espadachim, mas é humilde. Aren, que me cumprimentou brevemente, voltou sua atenção para ela. Vejo que você está fazendo uma pausa agora. Quais são seus planos para o resto do dia? Eu estava indo para a igreja para orar. Oh meu! Vamos juntos. A mais velha parece gostar da caçula que mudou para o melhor. Foi um desenvolvimento comum. Um nobre pródigo que fez uma mudança de 180 graus na personalidade e, claro, nas pessoas ao seu redor. Uma mudança que é até bem-vinda pela família. Isso também é um clichê. Sim, vamos agora. Depois de alguns breves preparativos, Aren, ele e alguns assistentes dirigiram-se à igreja. É para adorar a religião estatal do Império Aleter, deusa da guerra e vitória Alacia. Seguindo-os, olhei para as costas de Aren. Ela também tem uma história trágica, perdendo sua mãe para a última bruxa. O que levou ao cenário do Duque matando a última criatura por matar sua amada esposa. A igreja também foi construída pelo Duque de Almus, por isso tinha um tamanho considerável. Seus filhos vinham regularmente rezar. Eu sou um estranho, então me sentei bem no banco de trás e fingi rezar. Uma canção sagrada fluiu, e um homem vestido de preto, que eu acho que é um padre, saiu para conversar. Foi chato. Todos, deixem de lado as preocupações de ontem e olhem para um futuro melhor. Assim que o padre terminou de falar, ela começou a chorar. O som era muito baixo, mas o lugar estava tão quieto que todos podiam ouvir. Aren, com um olhar mal-humorado, perguntou a ela: qual é o problema? Nada. Sinto muito pelo que fiz. Estou envergonhada e sinto muito por tudo. Então. Me desculpe. Eu sinto muito. Aren tinha um olhar surpreso em seu rosto, e naquele momento, a interface falou. A protagonista, ela, está despertando emoções lentamente. Tendo vivido como uma bruxa toda a sua vida e nunca sentindo nenhuma emoção, ela permaneceu calma até o momento de sua morte, quando foi perfurada pela espada do Duque. Vingança. Ela não tinha esses pensamentos. Ela só morreu porque era fraca, pensou. Além disso, nem sabe por que o Duque a matou. Isso é tudo. Depois de renascer no corpo de Ela, descobriu alegria e tristeza. Ela se sentiu feliz quando as pessoas ao seu redor a reconheceram, e também se tornou desdenhosa de seu eu passado. Quantos matou até agora? Que coisas terríveis tinha feito? De agora em diante, para todos, viverei uma vida de expiação. Esse é o enredo geral da protagonista, ela. Realmente, hein? Sinto muito por todos. Oh não, oh jovem senhorita. Eu nem consigo me lembrar de ter sido intimidado pela jovem senhorita. Você cresceu tão bonita. De alguma forma, senti um nó na garganta quando vi pessoas se solidarizando. Isso não era um pedido de desculpas para ela. Ela está se desculpando pelo que fez no passado como bruxa, não por ter chorado. No entanto, as pessoas ao meu redor caíram em uma ilusão, e todas se emocionaram com suas lágrimas. Em pouco tempo,
A igreja se tornou um mar de lágrimas, e a garota pediu desculpas a todos até o último minuto. No entanto, se está realmente arrependida, tem que revelar a verdade. Quantas pessoas foram afetadas por sua curiosidade? Ela está tentando se racionalizar pedindo desculpas a eles sem sequer pensar em revelar sua identidade. Porque sinto muito. Vou viver uma vida de expiação e autorreflexão. Se revelasse a verdade, o que aconteceria? Ela está com medo porque quer proteger sua imagem mesmo dizendo que sente muito. Está enganando a todos. Palavras vazias não são suficientes. Pedir desculpas enganando a todos não é um pedido de desculpas, mas um engano, e não arrependimento e nenhuma expiação. Pessoal, do fundo do meu coração, me desculpem. Ouvi em silêncio sem dizer nada. Na verdade, não importa se ela peça desculpas ou não. Vendo as desculpas misturadas com fingimento e sinceridade, pensei em uma maneira de caçá-la. Você está arrependida? Nesse caso, vou ajudá-la a pedir desculpas de verdade. Sublinhado tarde da noite. Nesta noite, quando todos estão dormindo profundamente, Seldon se estabeleceu no topo da colina mais alta perto da mansão. É diferente do meu plano original, mas é hora de começar a caçar. Chique. O objetivo de atirar de longe é matar alguém. Mas minha espingarda não é boa para isso. A razão pela qual eu peguei meu mega atirador é por outro motivo. Depois de instalar um disparador de éter na minha arma, levei meu olho para o escopo. A distância é muito grande, e o vento frio soprou, mas minha mira automaticamente se concentrou no alvo. No passado, os franco-atiradores tinham dificuldade e teriam que ler o vento e tal, mas agora que a ciência moderna se desenvolveu a tal ponto, não era necessário. Na verdade, se meu objetivo fosse atirar, talvez fosse melhor ter um rifle sniper que focasse em um único alvo, ao invés de uma espingarda que exploda em uma área ampla. Mas em primeiro lugar, não tenho intenção de machucá-la. Só que é importante deixar um rastro do dano. O vento varreu o cabelo de Seldon. Segurando minha respiração por alguns segundos, puxei o gatilho. Bang! Um rugido de quebrar a terra. Clink, boom! O quarto de Ela foi atingido por uma enorme explosão. Levou menos de um segundo para os cavaleiros reagirem. O que aconteceu, jovem senhorita? Os cavaleiros rapidamente abriram a porta do quarto e entraram. Foi uma bagunça. Tudo no quarto estava em cinzas e a cama estava meio destruída. No entanto, ele estava bem. Ah! Estou bem, não se preocupe. Em pouco tempo, Aranha-Almus, de pijama, entrou segurando sua espada. Ela. Você está bem? Irmã. Tocada pelo fato de que ela, que sempre foi fria, veio correndo assim que ouviu a explosão. Ela rapidamente correu para o abraço da irmã. Aren também acariciou a cabeça da garota com um suspiro de alívio pelo fato de estar a salvo. Está tudo bem. Não se preocupe. Zetsu, Calmer. Montem um grupo de reconhecimento agora, sim. Depois de ordenar aos guardas, Aren acariciou a cabeça da protagonista mais uma vez, que ainda estava em seus braços. Então, de repente, ela notou algo estranho. O que isso? A cama onde ela estaria deitada estava cortada em semicírculo. Tudo dentro do quarto estava em cinzas, exceto a cama semicircular de 3 metros, e apenas o lugar onde a garota estava deitada está ileso. É semicircular. Aren de repente teve um pensamento incrédulo. Uma área semicircular ilesa. Isso não se parece com algo da raça que não existe mais neste mundo. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.